Olá, eu sou o professor JC e hoje nós vamos trabalhar com um modelo físico de banco de dados fazendo uso do MySQL e também da ferramenta Workbench. Nos vídeos anteriores nós vimos então como fazer o modelo conceitual, como fazer o modelo lógico e agora nós vamos ver como fazer o modelo físico. Lembram deles? Vamos dar uma recapitulada brevemente, mas também estará os cards aqui em cima para você analisar os vídeos. Então, ó, tirando eu da frente aí, vamos lá. Então esse daqui é o modelo lógico e este é o modelo conceitual que nós trabalhamos na última aula. A gente fez um banco de dados sobre biblioteca com empréstimo de livros, onde a gente tinha a tabela autor, livro, empréstimo e também a tabela leitor ou entidade, né? Depois nós fizemos o modelo lógico. Aqui no modelo lógico, a gente só ficou faltando aqui colocar no próprio modelo o tipo de campo que nós teríamos, ó. Aqui eu coloquei agora, dá uma pausada aí, compara com o que você fez na aula anterior, no vídeo anterior, e você vai ver aí que ficou faltando o tipo de campo, que é inteiro, varchar, integer, esse tipo que a gente vai conversar melhor sobre ele agora no decorrer da aula. Mas onde que aqui no modelo lógico eu coloco? Aqui no tipo de campo, ó, selecionei o campo, ISBN, aqui embaixo da onde eu coloquei o nome do campo, eu também vou colocar o tipo do campo, integer, que seria inteiro. Já falo melhor sobre ele agora no decorrer do modelo físico, que é a linguagem criar o banco de dados fisicamente falando, tá? Então vamos abrir aí o Workbench, também teve lá um vídeo explicando como instalar o Workbench, como deixar ele bem configurado aí, junto com o MySQL. E agora então a gente vai fazer uso desta linguagem para poder criar nosso banco de dados. O banco de dados ele é criado aqui ao lado esquerdo, tá bom? Ele é criado aqui ao lado esquerdo, mas não se assustem porque o meu, ao contrário do de vocês, ele vai ter um monte porque o meu Workbench aqui é usado para muitas coisas. O de vocês, assim que você instalar, só vai ter alguns. Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é então criar um banco de dados. Tudo vai ser via comando aqui nessa aula, tá bom? A gente vai fazer via comando, que é para ir praticando e poder também ir aprendendo melhor. Mas como assim? Dá para fazer de outra forma que não seja via comando? Dá! Num outro vídeo, numa próxima ocasião aí, também será mostrado como fazer isso, tá bom? Então, primeiro, eu costumo dizer sempre aos meus alunos, a gente mostra o modo difícil, para você ficar craque, depois a gente mostra o modo mais fácil, mas fazemos isso de forma que fique claramente, você absorva melhor o conhecimento, o conteúdo, e possa entender de fato o que cada código está querendo dizer, tá? Comentários. Se você já está programando lá em outros vídeos, fazendo uma linguagem de programação, sabe a importância de inserir comentários nos seus códigos. E aí, como que nós fazemos comentários aqui? A gente pode fazer comentários através desses dois tracinhos, tá? Então aqui a gente vai fazer a criação do banco de dados. E qual que é o comando para criar banco de dados? É o comando create. 90% dos problemas em informática, em programação e tudo mais, a gente resolve sabendo a língua inglesa, né? Então, para criar banco de dados, comando create. E aí, create database, né, que é banco de dados, e aqui a gente coloca um comandinho por segurança, vai funcionar sem ele, tá? Mas por segurança, a gente coloca esse comandinho aqui, if not exists. Quer dizer o quê? Que não vai criar, não vai dar erro se o banco de dados já existir. Então, se já existir, ele vai ignorar a criação e vai fazer as próximas etapas aí do código, tá bom? Então, a gente vai criar, vamos criar o banco de dados, se ele não existir, e aqui o nome do banco de dados. No meu caso, vou colocar EAD, tá bom? Então, criei o banco de dados chamado EAD, e toda vez que nós criamos o banco de dados, toda vez que a gente quer dar comandos de criação de tabelas e ou tudo mais dentro de um banco de dados, a gente tem que fazer uso dele. Então, a gente tem que entrar no banco de dados para poder colocar os comandos lá dentro. Então, milhares de erros aí principiantes é porque a pessoa quer criar a tabela e esqueceu de dar esse comando simples, que é o use e o nome do banco de dados. No caso aqui é o EAD, tá bom? Eu já posso ir fazendo passo a passo a execução dos comandos para ver se está dando certo. Ou se eu já sou experiente, sei que vai estar tudo certo, já vou lá, faço tudo de uma vez, crio todas as tabelas e no final eu comparo, eu vejo se deu certo. A gente vai fazer então aqui passo a passo por questões de principiante e tudo mais, e vamos vendo se dá certo, tá bom?
E aí, como que a gente sabe se dá certo? Aqui embaixo, ó, tem até uns vestígios aqui dos testes que eu fiz antes de começar o vídeo, tá? Então aqui é a criação da tabela, eu seleciono o que eu quero executar. Se você já está programando lá em outra linguagem, sabe que você compila e aí ele executa da primeira até a última linha tudo o que aconteceu e faz esse compilado. Aqui no banco de dados a gente pode executar somente a linha selecionada, então não tem problema ter vários comandos diferentes aqui, tá bom? Então eu vou selecionar essa linha, dei um raiozinho aqui em cima, ó, esse raiozinho serve para executar. Como que a gente sabe que deu certo? Ó, o último comando, no meu caso aqui são 10h59 na gravação do vídeo. Então o último comando aqui, ó, create database if not exist, foi afetado, então deu certo. Teve uma coluna afetada e deu verdinho aqui. Para ter certeza que deu muito certo, como que a gente vai fazer? Vai atualizar aqui, ó, e vai conferir se o banco de dados está lá. Então, conferiu, o banco de dados está aqui, a gente tem que executar então um comando para entrar nele, né? O useAD, está aqui, funcionou, use é o nome do banco de dados. Então, qualquer comando que nós inserirmos a partir deste ponto será colocado dentro deste banco de dados. Por quê? Porque, ó, reparem que aqui no meu Workbench, por exemplo, eu tenho vários bancos de dados. Então, eu tenho que dizer, neste momento, em qual banco de dados será inserido o próximo comando, tá? Vamos relembrar então o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a tabela autor, nós temos que fazer a tabela livro, empréstimo e leitor. Vamos fazer então na ordem que está aqui? Vamos fazer primeiro a tabela autor? Como que eu crio uma tabela? Ó, primeiro vamos fazer o que aqui, ó? Comentar aqui que eu esqueci, né? Então, usar o banco de dados, ou entrar nele. Isso aí é para a gente lembrar depois, quando estiver estudando para a prova, o que cada comando faz, tá? Então, o primeiro passo aqui, ó, vamos também comentar o que a gente vai fazer. Criação da tabela autor. Tá lá. Criar tabela, lembra a língua inglesa, bem intuitiva. Create table, cabeça não, create table, autor e abrir parênteses. Então, o que eu colocar a partir deste parênteses aqui são os comandos para fazer o que vai acontecer dentro da tabela autor, tá? Dentro da tabela autor eu vou ter o campo ID, que vai ser do tipo int not null. O que significa isso? O int aqui significa que o tipo de informação que vai entrar é do tipo inteiro, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 números inteiros, o universo de números inteiros aí, tá bom? Ele só vai aceitar esse tipo, ele não vai aceitar letra, não vai aceitar caractere especial, porque um ID é um identificador de números. Ponto final, é isso, tá? Se você olhar alguns outros vídeos aí pela internet, alguns livros ou apostilas até não tão antigas assim, lá vai dizer para você aqui, ó, colocar o espaço de memória que você precisa dentro do banco de dados para já deixar reservado. Porém, caiu em desuso e se você mantiver esse parênteses no int, o MySQL vai te dar uma mensagem de alerta dizendo que isso está em desuso e que vai ser descontinuado em próximas versões. Então agora, em adventos em tempos de inteligência artificial, é lógico que a gente vai deixando tudo mais fácil, a linguagem vai ficando mais fácil, e hoje não precisamos perder tempo colocando quantidade de espaço de memória, pelo menos por enquanto, por tipo inteiro. Então ele adapta conforme a necessidade. Então já começamos a colocar como prática não colocar a quantidade aí do int, tá bom? Então coloquei not null, por quê? Sempre que eu for colocar informação nesta tabela, eu sou obrigado a ter o ID. Ele é o campo principal que vai identificar meu produto. Se eu sou obrigado a colocar este valor, então eu não posso deixar nulo. O usuário tem que colocar, senão vai dar erro mesmo. Tem que dar erro para o usuário para ele ser obrigado a colocar o ID. Então é neste momento que eu digo na criação do banco de dados, na criação da tabela, que não pode ser nula esta informação, tá bom? E aí outro campo que nós vemos lá, varchar. Aliás, campo nome, e ele vai ser do tipo varchar. Que significa o quê? Significa que pode entrar qualquer tipo de caractere especial, ou letras, ou números. Números também são aceitos, só que eles são entendidos como um caractere. Não dá para trabalhar como contas aí, puramente falando, tá?
Então, vai char do tipo do tamanho 55, então vou reservar 55 espaços. Aqui ainda não, aqui ainda eu tenho que dizer se for vai char qual é o tamanho, tá? Então vai ficar com 55 de espaço aí, porque às vezes a pessoa tem 50 sobrenomes, né? Então, deixa lá bem grandão o nome do autor aí, tá bom? Outro campo que nós temos também, país de origem, tudo junto, nós deixamos, né, no modelo anterior. País de origem, varchar. País costuma ter nomes menores, né? Tamanho menor, então vamos deixar 20 apenas, vírgula. E aí criei, ó, o ID, o nome, o país de origem de autor. Vamos conferir no modelo lá se é isso mesmo, ó. ID, país de origem, nome, 3 campos aqui. E temos 3 campos criados aqui. Agora falta eu dizer na criação qual destes campos será a minha chave primária, a minha primary key, tá bom? Então, o último comando que eu dou, então, é o primary key, abre parênteses, dentro do parênteses eu coloco aí, então, qual que é destes campos a minha chave primária. Lá embaixo eu fecho os comandos, então, fechei aqui o parênteses da create table e coloquei um ponto e vírgula. Vai funcionar sem ponto e vírgula neste momento, eu não preciso do ponto e vírgula para executar esse comando, só que a gente acaba colocando porque eu posso querer salvar esse script aqui inteiro e fazer toda a criação de uma vez. A gente vai fazer isso no final. A gente vai fazer, fazer toda essa criação de uma vez e aí esse ponto e vírgula vai sim ser importante. Mas ó, vou executar sem ele, ó, não selecionei o ponto e vírgula, só para vocês verem que funciona sim sem ele, tá bom? Apertei o raiozinho, deu verdinho aqui, foi afetado. Create table autor, blá 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 blá. Será que deu certo? Atualiza aqui na esquerda, tabelas, autor e tá lá, ó, os campos criados, as colunas criadas ali, ó, ID, nome, país de origem. Então, comando executado com sucesso. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o livro. Depois nós vamos pular de livro para leitor e por fim empréstimo. Por que vamos deixar empréstimo por último? Porque ele tem chave estrangeira. E aí a chave estrangeira precisa já estar criado as chaves primárias em outra tabela, tá bom? Por isso a gente vai deixar ele por último. Então vamos lá, vamos criar então agora o livro. Create table livro. Create table livro. Vamos lá, Ctrl C aqui, ó. Ctrl V, criação da tabela livro. Tomar uma água aqui. Criação da tabela livro. Create table. Mesma coisa em cima. Create table. Livro. Create table livro. Abre parênteses. O que tem no livro? ISBN. Vai ser do tipo inteiro. E vai ser não nulo. Lembram? Não pode ser nulo a chave primária. O título vai ser um varchar de 25. Varchar de 25. Vírgula, o ano da publicação do livro, vai ser do tipo inteiro, se for inteiro eu não preciso dizer o tamanho. Livro, gênero, e o gênero do livro, né, vai ser do tipo varchar. Eu acho que com 15 a gente consegue matar, né? Gênero varchar 15. Que gênero? Masculino, feminino, outro? Não é nada disso, galera. O gênero aqui do livro é se ele é suspense, se ele é terror, se ele é literatura, se ele é literatura estrangeira, nacional, romance, enfim. É esse tipo de gênero do livro, tá bom? E aí, de todos esses campos, quem será a chave primária? Primary Key, ISBN. Não preciso de vírgula no último campo, tá? Não cometa esse erro de principiante. Fechei parênteses, fechei chave primária. Seleciona aqui, vamos ver se dá certo. Deu certo. Vamos conferir aqui, ó. Atualiza. Atualizei. Autor. Agora tem que ter livro também. Em livro tem aqui as colunas, ISBN, título, ano e gênero. Tá aí. Prontinho. Criação da tabela leitor agora. Criação da tabela leitor. E aí, galerinha, não tem muito segredo aqui agora, tá? É ir seguindo o que vimos ali. Int, not, null, pro ID, vírgula,
nome, varchar 25, data nascimento. Aqui tem uma diferença, ó. Data, dessa vez como a data é completa, a gente vai dizer que ela é do tipo date. Então, realmente, agora é uma data, tá? Não vai colocar data aqui não, que ele vai entender de outra forma. Porque data em inglês é dado. E data em português e em inglês fica date. Confuso, né? Mas vamos lá. DT nascimento ficou date, não precisa dizer o tamanho, tá? Endereço do leitor aí que está fazendo o cadastro na biblioteca. Vamos deixar um 35 aí para ele colocar rua, bairro e acabou. Tá ótimo. E a primary key dessa tabela será o ID também, tá bom? Fechei parênteses, ponto e vírgula, depois do parênteses, cuidado com isso. E faltou então eu dizer o que aqui? Miserável. Errou, miserável. Faltou você dizer um create table e o nome da tabela. Como eu coloquei criação tabela aqui, meu cérebro entendeu que eu tinha feito esse comando já. Create table leitor. Tá aí, create table leitor. Vou colocar ele aqui no comecinho para ficar bonitinho e abrir parênteses aqui. Agora sim, parênteses que abre é o parênteses que fecha. Agora vai rodar. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Rodando, rodando. Tá lá. Atualizou aqui. Leitor, colunas, ID, nome, data de nascimento, endereço, tá? Agora sim que a gente criou, então, todas as tabelas, o autor, o livro e o leitor, agora a gente vai deixar o empréstimo por último, deixamos o empréstimo por último, porque ele tem uma diferençazinha aí, tá? Ctrl C aqui, criação da tabela empréstimo dessa vez. Criação da tabela empréstimo. Create table, empréstimo, abre parênteses, linha de baixo. Qual que é o campo agora? ID int not null. O ID, data do empréstimo, vai ser do tipo date, não preciso dizer tamanho também. Data de devolução, do tipo date, não preciso dizer tamanho. Livro ID, agora sim, essa aqui vai ser a nossa chave estrangeira. É o livro ID que vai apontar lá para a tabela do livro, né? Vai ser do tipo int, igual tá lá. Leitor ID vai ser do tipo int, igual tá na outra tabela. A primary key desta tabela aqui vai ser o ID. Ok. E agora vem a diferença. Agora eu tenho que dizer que o livro ID que está nesta tabela é chave estrangeira do ISBN que está lá no livro. E que o leitor ID que está nessa tabela é chave estrangeira do leitor ID que está lá na tabela leitor, tá bom? Como que a gente faz isso? Foreign key, chave estrangeira. Há um estrangeiro entre nós. Foreign key. Quem que é o foreign key? Livro ID. Nesta tabela, ou na tabela empréstimo, o livro ID é a chave estrangeira que referencia, references, a tabela livro e lá dentro da tabela livro o campo ISBN. É assim que eu faço uma chave estrangeira, tá? Chave estrangeira, leitor ID, tá fazendo referência a quem? A tabela leitor ao campo ID. Terminei. Fechei parênteses, ponto e vírgula. Vamos ver se vai. Pam, pam, pam. Tá aí. Verdinho, atualizou aqui do lado. Aqui nós vamos encontrar então a tabela empréstimo com as colunas criadas, tá? E tudo referenciado, devidamente referenciado aí, tá bom? Aí, ó, eu falei que no final aqui eu ia mostrar a importância desse ponto e vírgula aqui, tá? Porque se você subir aqui, ó, nós temos então um script que a gente pode copiar, salvar no nosso bloco de notas, salvar com .sql, como quiser, leva para casa do amiguinho, leva para a empresa, leva para a escola, leva para onde quiser, copia e cola lá no MySQL, então, da outra máquina, do outro computador. Copiou, colou, você não precisa escrever tudo de novo, ele faz tudo de uma vez. Quer ver como funciona? Como que eu apago um banco de dados? Drop database, cuidado, muito cuidado. Drop database e o nome dessa database. Vamos lá, apertei aqui,
Selecionei tudo e funcionou. Já era dropado. Ó, atualizo aqui. Não existe, ó, mais o banco de dados EAD. Então, se não existe mais o banco de dados EAD, agora eu posso criar o banco de dados EAD de novo. Ó. Então, dessa vez eu vou executar tudo de uma vez. Selecionei todo mundo e cliquei aqui no raiozinho. Todos os comandos executados, atualizo. Tabela EAD, aliás, banco de dados EAD, todas as tabelas criadas de uma vez. Então essa é a diferença do porquê usar ponto e vírgula no MySQL, tá bom? Então você pode sim executar o comando sem ele, mas se houver diversos comandos, como eu tenho aqui diversos create tables, então eu preciso ter sim o ponto e vírgula. Essa é a grande diferença, tá bom? Então este é o exemplo criado a partir do modelo lógico que foi feito aqui. E fica a critério de vocês, então, pegar este exemplo e aplicar a outros exercícios que vocês tenham parecidos com esse. Então, fiquem conosco até o próximo vídeo. Assista mais vídeos que vão aparecer aí de recomendação, caso ainda não tenha assistido. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva para que você tenha acesso rápido aí ao vídeo assim que ele for postado, tá bom? Um abraço e até a próxima.